Opa, vou fazer mais um tutorial aqui no canal, né, que é voltado para o NeoVim. O NeoVim, antes de tudo, é um fork do Vim que ele utiliza os plugins baseados em Lua. Então, é basicamente um Vim rodando com os plugins por cima, usando a linguagem Lua, que por curiosidade é uma linguagem brasileira, tá? Bom, aqui é a tela inicial do Vim, como vocês podem ver, nada muito atraente, nada muito utilizado para programação, não chama muita atenção. Mas por que tanta gente usa? Bom, eu vou apresentar para vocês o motivo. Bom, pessoal, eu agora coloquei minhas configurações aqui para mostrar para vocês um dos motivos que é bem interessante de se utilizar o NeoVim, que é o fato de ele ser muito customizável. Eu diria que você pode fazer o que você quiser. Uma das coisas que também me agradou bastante no NeoVim, que antigamente não me incomodava, mas hoje em dia quando eu pego para mexer no VS Code me incomoda, o fato de ter muita informação na tela. Às vezes menos é mais, e o NeoVim me ganhou nesse sentido. Eu tenho bem menos informações, tem umas coisas que eu coloco mais estéticas para ficar mais agradável, não ficar com aquela carinha só de terminal, que eu também não gosto tanto, eu não acho tão bonito. Aqui está então o menuzinho que foi feito, foi utilizando um plugin específico e tudo mais. Você consegue ter acesso ao NerdTree muito parecido com o que rola no VS Code. Você consegue, eu configurei para ter também o autocomplete, né? Então eu tenho um autocomplete bonitinho aqui. Ele até aparece como se fosse um como fala, um Copilot, né? Então ele já tem uma pré-visualização aqui, tudo para ficar esteticamente mais agradável, porque que eu gosto também, né? Você também tem que ter gosto pelo que você está no que você está mexendo. Mexi também nesse plugin que mostra o command line dessa forma, senão ele ficaria aparecendo só aqui embaixo. Coloquei o plugin que foi o plugin que fez eu sair do Vim para o NeoVim, que foi justamente o Telescope, de eu ter acesso de maneira muito fácil do que está rolando, eu consigo ver. Tem um file preview, então se eu quiser, é que no caso eu não, só estou apresentando para vocês, mas quando você entra num fluxo de trabalho, abre esse Telescope, você já escreve o que você quer, já entra, você consegue trabalhar com vários arquivos bem mais rápido do que do que seria você pegar o mouse e ficar procurando, abrindo pasta e por aí vai. Você vai ter também acesso ao Live Grep, né? Então, no meu caso, eu bindei na FG. Então, você pode escrever motor, ele vai mostrar todos os lugares no código que tem a palavra motor, né? Que seria um find all do VS Code, se não estou enganado. Vamos lá. Lembrar de alguns outros plugins que eu tenho aqui instalado. Vou abrir aqui. Tem o Noise, que é esse que é bonitinho, do Git Science, que é só para ficar mostrando quem foi que comitou da última vez. Umas coisas que são mais estéticas, mas que é interessante, né? Bom, e uma das coisas que também é muito bom, muito forte, eu recomendo muito depois que você começar a aprender a usar, é a integração com o Tmux. Você consegue trabalhar no teu script de um lado, então eu consigo abrir aqui, voltar, tipo, rodar ele, por exemplo. Então, vamos lá, esse script eu vou apresentar daqui a pouco, né? Mas você consegue, por exemplo, deixar o meu NeoVim aqui aberto, então eu tenho o installer, eu consigo deixar isso aqui. Opa, peraí, fiz errado. Você consegue deixar aqui, né? Então, entrar, você consegue ter acesso aqui, o que está rolando aqui, ficar com o meu installer aqui, trabalhando meu código aqui e por aí vai. O que é muito bom, muito forte para quem já trabalha no terminal, sabe que isso é muito legal de poder trabalhar. Bom, vocês agora que têm uma noção do que como é a minha configuração, existem várias maneiras de configurar o seu NeoVim. No caso, eu vou focar na sua personalizada, porque esse vídeo não é feito para você aprender só a instalar o NeoVim, né? Ou melhor, aprender a instalar o NeoVim e pegar uma distro qualquer que o pessoal já faz. Então você vai ter, por exemplo, o NVim Shed, o LazyVim. Então eu até deixei aberto aqui o LazyVim, por exemplo, que se você não gosta dessa parte de customização, você não faz questão de conhecer tudo que está rolando no seu editor, bom, recomendo você já baixar o LazyVim
ou dá uma olhada no NVIDIA Shed, que eu até posso olhar aqui para vocês, ó, NVIDIA Shed, e que você já vai ter outra carinha, já tem todos os plugins já prontos, então é bem mais fácil de customizar. Se você também não quiser ter várias, tipo um plugin, porque essas distribuições, por assim dizer, são muito carregadas de plugins e você quer algo mais simples e depois ir trabalhando por cima. Bom, eu deixo público as minhas configurações do Linux, né? Esqueci de comentar, mas eu estou rodando na distro do Zorin OS. Então, bom, vamos lá, porque interessa então. Que é mostrar para vocês então essa forma mais fácil que eu fiz para baixar. Então, se vocês tiverem interesse, basta clonar esse repositório meu. Você vem e... Opa, deixa eu sair daqui. E... beleza. Aqui quando você clonar, você vai ter acesso a esse My Linux Setup, que é o que está distribuído lá no GitHub. Você só precisa rodar esse installer. Nesse installer eu só vou focar no Neovim, né, mas depois eu posso apresentar melhor um pouco a respeito disso, desse menu que eu criei. Mas se você não tiver o Neovim instalado e está se interessando agora, bom, bate nesse Neovim e já vai instalar para você automaticamente. E se você tiver interesse também de baixar meus plugins, basta clicar nesse NVIM Plugins. Eu vou mostrar para vocês que ele realmente funciona, né, porque enfim, eu vou deletar a pasta, né, NVIM, então a gente vai vir aqui, vai estar tendo só o que eu mostrei para vocês no começo lá, né, tipo essa tela feia, vamos dizer, por assim dizer, bem crua. Então basta você rodar esse scriptzinho, NVIM Plugins, você põe tua senha, né, porque ele precisa instalar algumas dependências e tudo mais. E você já vai ter acesso novamente acesso novamente não, se for o teu primeiro acesso, já vai ter o acesso às minhas configurações. Bora para o que interessa, que é a instalação dos plugins. Vale mencionar que nesse tutorial eu estou utilizando o lazy.nvim, que é um packager do Linux, do Neovim. Você pode usar também o Packer, então tem alguns outros, mas a forma como eles vão manipular vão ser diferentes. Então a gente pode ver que aqui, por exemplo, ele vai mostrar vários, então Lazy Neovim, Mini Deps, Packer Neovim e tudo mais. Eu utilizo o lazy.nvim, que foi o que eu aprendi e acabei que eu fiquei nisso mesmo. Acabei que eu não mudei para outro packager, porque esse sempre me resolveu o meu problema. Bom, aqui está alguns requirements que vale a pena, depois vocês dão uma lida com calma. Que é a versão do Neovim, versão do Git. É interessante instalar um Nerdfonts, que eu vou acabar esquecendo no tutorial, mas isso é muito estético, é algo que vocês têm que definir. Mas é só vocês procurarem Nerdfonts, cliquem em Downloads, e vocês escolhem a fonte que vocês querem. A título de curiosidade, a fonte que eu utilizo é a Hacker Nerdfont. Bora então para a instalação. Para instalar, sendo bem direto, é basicamente uma configuração que você vai uma arquitetura de diretórios que você vai fazer na sua .config. Bom, vamos lá então. Como a gente vai fazer? A gente vai criar. Eu já estou aqui na minha .config não tem a pasta mais do Neovim, então eu não consigo nem acessar. Então vamos lá. Vou criar o diretório Neovim, vou acessar. Vou criar o diretório Lua. Vou acessar o diretório Lua. Posso criar também o config. Eu tenho que criar o config e os plugins. Beleza? Essa vai ficar mais ou menos assim. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que agora falar para quando o Neovim ser aberto, falar assim: ó, beleza, acessei o Neovim. Para onde eu vou? Qual é o meu packager? Então a gente cria o init.lua. Beleza? Aqui dentro do init.lua a gente vai acessar ele, né? E vai colocar o requirement. Uma coisa que é legal, que eu já vou mostrar agora antes que eu esqueça, que é a gente pode fazer um print e ver se está tudo funcionando.
está tudo ok por aqui. Então, como o Lua é uma linguagem de programação, até onde eu sei, todas as linguagens de programação têm alguma forma de te dar um output no terminal. Então, no Lua é simplesmente dando um print string, muito parecido com o que rola no Python. Beleza? Então agora quando eu abrir o Neovim, eu teria que ver um print que está aqui, ó, está tudo ok por aqui. Beleza? Agora a gente vai entrar no init.lua e vai colocar vai fazer um import, por assim dizer. Então, como você faz um import no Lua usando o require config.lazy. Então significa que a gente está entrando dentro do diretório config e depois a gente vai acessar o arquivo lazy.lua. Beleza? Agora a gente vai entrar no Lua, acessar o config e criar o arquivo chamado lazy.lua. Beleza? A gente acessa o nvim lazy.lua. Não vou acessar pelo nvim não, vou acessar pelo aqui. Agora a gente vocês podem entrar nesse link que você vai ter o acesso do que você tem que fazer para configurar o Neovim, né? Então você vai copiar esse trecho de código que está aqui e vai colar no teu lazy, né? Beleza? E aqui, a título de curiosidade também, a gente pode entrar no lazy.lua e dar outro print que para debugar e tudo mais é bem interessante. Então, vou lá de dentro do lazy.lua. Agora quando eu abrir novamente, ele já deve ser capaz de me dar 2 prints. Ele vai dar um erro porque não tem nenhum plugin instalado e esse vai ser o próximo passo, que já começa a ser um passo bem mais interessante. Está tudo certo por aqui, vou lá de dentro do lazy.lua. Se algum desses prints não estiverem aparecendo, podem desconfiar que tem algum erro de tipagem ou algum erro da arquitetura que você criou na sua máquina. Eu vou tirar esses prints para não ficar incomodando toda vez que a gente for acessar, ficar aparecendo, né? Então, vamos lá. Beleza. Agora vamos para o que interessa, que é a instalação dos plugins de fato. A nossa arquitetura já está basicamente feita, então basicamente vocês não vão mexer mais nessas pastas. E nesses arquivos também no caso, um que é bem interessante de vocês mexerem, que é um que eu acabo mexendo sempre, é o node configuração, esse aqui. Que aqui ele até comenta aqui que é para você colocar seus atalhos de você colocar para good place to setup other settings, vim options. Então eu coloco aí também alguns atalhos e tudo mais aqui nesse ponto do código, né? Então uma coisa que é muito boa, que eu gosto de usar bastante, que é o relative numbers. Então você só precisa vir aqui, escrever set relative number. Beleza? Quando eu abrir novamente, eu já tenho meus relative numbers direto aqui, né? Eu não vou ficar me estendendo muito nesse ponto, porque é algo que já vem do Vim. Bom, pessoal, vamos agora partir para a configuração de fato, que é dos plugins que a gente tem interesse, né? Porque agora a gente já instalou o nosso packager. Então agora eu vou começar por um que é simples, né? Que é o catputting. Então, que é um tema que eu gosto bastante. Você vai ter 3 modos. Você pode procurar o que você tiver interesse aí. No caso, eu gosto de usar bastante. Se não estou enganado, eu uso um Mocha. Mas vamos lá, então. Como a gente vai fazer para instalar? A gente vai ter, primeiro, a gente entra na nossa pasta de plugins. A gente cria o arquivo que a gente quer. Então, no caso, eu vou criar o catputting.lua. O que é isso? É um arquivo que eu vou colocar as configurações do meu plugin e de download dele. Eu gosto de boa prática colocar sempre com o nome do plugin, então sempre é catputting. Eu vou lá e coloco o nome do arquivo como catputting. Geralmente no modo geral você sempre vai conseguir fazer isso. Alguns plugins dependem de outros e por aí vai. Mas enfim, catputting é simplesinho, é só ele. Então vamos lá.
Primeiro a gente vai abrir nosso editor com o nosso editor de texto que você quiser. No caso eu estou abrindo com o Vim, mas porque já tem configurado o Ctrl+C, Ctrl+V dele, então tem que ficar escrevendo isso aqui na mão. Mas você abre o GitHub, né? Geralmente estão no GitHub, então eu já separei aqui, por exemplo, o NeoVim, o NeoTree, o Telescope. Eles sempre vão, desculpa, sempre não, né? Mas uma boa parte das vezes ele vai ter como instalar com cada editor que você tiver interesse, no LazyVim e tudo mais. No caso a gente está utilizando o Lazy NeoVim, então a gente vai copiar esse trecho de código. Entrou aqui, a gente vai dar um insert, aqui no caso vai copiar, mas ainda está pronto? Não, a gente precisa dar um return, porque é assim como é organizada a arquitetura. Ele provavelmente deve ficar acessando cada arquivo, né, e procurando o return dele. Se você não der o return, ele vai dar erro. Consequência, vai dar erro. Mas beleza, tá aqui, tá pronto, né? Então, mas tá feio. Pô, o que está acontecendo? Então, a gente reinicia o NeoVim, a gente vai ver uma tela nova aparecendo, que é a de download. Então, olha que beleza. Já instalou, então a gente pode sair aqui de novo e abrir de novo. Pô, cara, mas tá igual, parece que não mudou nada. Então, você precisa dar o Color Scheme. Aí a gente pode escolher, vai ter vários Color Scheme aqui, né? Então aqui é o Catpult, a gente já pode confirmar que já baixou, né? Então, por exemplo, o Mocha tá aqui, que é o que eu uso. Você pode vir Color Scheme, Frappé, que é mais claro, e por aí vai. Nossa, mas então significa que toda vez que eu abrir o arquivo do Catpult, eu vou ter que, desculpa, toda vez que eu tiver que abrir o NeoVim, eu vou ter que mudar meu Color Scheme? Pô, aí não, né? Então, agora a gente precisa configurar o nosso arquivo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai abrir agora o nosso arquivo. Agora a gente precisa vir aqui e colocar um config igual, que são nossas configurações, vai ser igual a essa function. Vou colocar um end aqui. Vou colocar aqui um vim.command.color scheme, que é um comando do Vim mesmo, e vou colocar um catpult. Quando abriu novamente, ele já tem que estar com o Catpult já abrindo automaticamente. Então pode ver que já está na estética que eu quero. Ah, mas eu não quero esse. Então beleza, vamos lá. Então, vamos configurar agora mais a fundo o que o tema que a gente quer dos 4 que a gente já tem baixado. Então você vai vir aqui, colocar o nome do plugin, vai dar um require. Então é como se você estivesse dando um import, pegando o objeto de fato do Catpult. A gente vai dar um setup nele. Opa. Beleza. E a gente vai mudar o flavor. A gente pode colocar agora, abrir aqui novamente a pasta e olhar quais as opções que a gente tem. No caso, eu uso o Mocha, mas eu vou colocar o Latte, que é Latte, sei lá como fala, Latte, para dar um destaque. Beleza, a gente pode ver que já está tudo funcionando, o flavor já foi alterado e tudo mais. Eu já vou voltar para o Mocha, que é o que eu gosto, né? Senão, esse negócio claro aqui, quem programa sabe que não é uma coisa que a gente acha muito interessante, que são cores claras, porque cansa o olho. Mas agora vamos partir para o próximo plugin, que vai ser deixa com mais cara de ambiente de trabalho, né? Que é o NerdTree. Aqui a gente já pode ver como que é o GitHub do NerdTree. Uma coisa que eu esqueci de comentar do Catpult é que esse download aqui geralmente é o mesmo que a gente vê no GitHub. Então, se você estiver navegando aí na internet, olhando na configuração de outra pessoa e ver esse plugin, basicamente você precisa jogar o github.com/ e você pega esse link aqui que você já vai ser redirecionado para o repositório que o cara usou para baixar. Mas enfim, continuando, agora a gente vai instalar o NVim NeoTree, né? Então aqui eu já vou tentar ser um pouco mais direto. Então a gente vai caçar onde que está o nosso packager do LazyVim, né? Então no meu caso está aqui. Eu copio, eu
crio o arquivo onde eu vou escrever, né, de fato. Eu vou acessar, eu acho que o Ctrl C está funcionando. Aí, beleza. Já está aqui, e aqui eu já vou ter acesso ao Neotree. Bom, só que aqui eu já vou entrar numa configuração direto, que é a configuração que eu utilizo na minha máquina, tá? Que é, eu gosto de ter um Nerd Toggle, né? Que quando eu apertar F2, eu gosto que ele altere ele abre e feche, né? Porque fica mais, se eu estiver trabalhando com mais de uma tela, eu consigo, mais de uma tela não, mais de um código, ele não fica ocupando espaço desnecessário na tela, né? Então a gente basicamente vai precisar vir aqui, criar então novamente um config igual function end, eu crio aqui, e novamente a gente vai basicamente dar um vim.keymap, né, que vai ser um mapeamento de teclas. No modo normal, quando eu apertar o F2, eu quero que dê esse comando aqui, neotree toggle file system reveal left. Você pode mudar esse left para abrir na direita, em cima, embaixo, por aí vai. Eu gosto de colocar na esquerda, porque eu acostumei por conta do VS Code, né? Aí na época eu já peguei, coloquei e ficou por isso mesmo. E pode ver que está com umas chaves a mais. Se você quiser pode fechar, pode deletar, só que obviamente tem que deletar as duas para usar. Mas agora eu vou reabrir o NeoVim, né? E a gente já está vendo que está baixando aqueles 3 pacotes que estavam no nosso arquivo. Então agora quando eu apertar F2, eu tenho que dar o toggle. A gente pode até ver aqui que ele está dando, ele está até aparecendo aqui, né? O tree toggle review. E aqui agora fica bem mais fácil de trabalhar. Eu posso abrir esse cara aqui, trabalhar. Posso vir aqui agora, vir aqui, apertar F2, eu posso trocar aqui. Pronto, tem 2 códigos abertos. Pode ver que está bem mais limpo, bem mais fácil de trabalhar. O Nerdtree é o meu favorito? Não, eu gosto de usar o Telescope. Então, bora instalar o Telescope. Mesmo esquema, sem dificuldade nenhuma, a gente vai vir aqui, vai procurar onde está o instalador de pacote do que a gente usa, né? Então aqui ele tem até uma coisa que eu comentei, né? Você pode instalar tudo isso dentro de uma pasta só. Ele só está lendo e está fazendo. Então se você quiser instalar dentro do init.lua, o que eu não recomendo porque vai ficar um arquivo gigante, difícil de trabalhar, chato de trabalhar, ruim de ler, você só basicamente precisa copiar esse trecho de código e jogar lá dentro do init.lua que a gente tem aqui, né? Que está aqui. Você jogaria aqui dentro. No caso, eu prefiro manter mais organizado, jogar aqui dentro. Então eu pego esse trecho de código aqui e vou criar exatamente o que a gente está falando, plugins telescope.lua. Vocês podem ver que é bem meio que maçante, chega a ser meio maçante, né? Esses plugins mais padrão, né? Como fala, a emoção começa quando você quer começar a colocar plugins mais complexos, como opa, eu não copiei, como LSP, que no geral, no final é muito interessante, é bem legal. Eu provavelmente vou fazer algum tutorial explicando como instalar ele, porque ele requer mais tempo, ele não é tão fácil de mexer, mas enfim. Vamos mantendo os mais básicos por hoje para ver também o que vocês acham do tutorial. Eu estou meio me enrolando um pouco porque eu não tenho tanta experiência nisso. Mas vamos lá. Agora eu vou criar novamente. Ele sempre segue esse padrãozinho. É sempre bom vocês lerem, dar uma lida na documentação, tá? Mas a gente sabe como que é o dia a dia. A gente geralmente quer uma solução rápida e fácil. Então espero que esse tutorial esteja sendo isso para vocês. Então aqui eu estou fazendo as configurações do meu telescope. Ou seja, eu estou bindando as teclas que eu quero que sirvam para mim, entendeu? Então vamos lá. Vou estar dando vou estar criando essa variável, né? Então criando o require essa built-in, né? Então vou estar built-in require.built-in.
E agora eu vou configurar os meus bindings para fazer essas configurações específicas. Então vamos lá, vim.keyMap.set normal mode. Quando eu estiver apertando Ctrl P, se eu não estou enganado, aqui já tem, ó, como você configura para fazer do seu jeito, né? No meu caso, vamos copiar então, que é mais fácil, né? Vou copiar e colar aqui. Eu só não estou enganado, eu só consigo fazer esses copia e cola porque eu tenho um pacote baixado, não é do próprio NeoVim, tanto que ele funciona em todos. Mas isso é um tutorial também para outro dia. No meu caso, eu não gosto de apertar líder FF, né? Então, o líder é uma tecla configurada lá também, lá atrás, que ela foi configurada no config. Ele vai baixar agora o telescope, né? Vamos sair aqui da tela. Então a gente tem aqui, ó, Gmap Leader como sendo espaço. Se vocês tiverem interesse, só mudar. Eu particularmente uso como espaço mesmo. Mas se eu der, acho que espaço FF. Eu não uso a configuração padrão. Então vamos configurar para não. Eu não uso essas configurações. Eu prefiro utilizar. Deixa eu sair aqui. Eu não utilizo essas configurações. Eu prefiro usar a minha específico para o telescope. No caso também nem é tantas, é só eu não utilizo o FF, eu utilizo o Ctrl mais P, né, para fazer o acesso. Então, quando eu abrir um NVIM telescope, plugin updates, eu consigo fazer agora assim. E se eu der um espaço FG, eu tenho acesso ao Live Grep. Se eu der um FB, eu tenho acesso a esse resultado. Eu geralmente eu nem sei direito, para ser sincero, o que o FB e o FH faz. Eu uso mais o FG mesmo, sabe? Inclusive é um erro meu de até ter configurado isso, sendo que eu não utilizo. Agora, partindo também para mais um plugin mais estético, a gente pode ver que é bem chatinho você quer saber o que está fazendo na linha de comando aqui. Para que ele fica nesse negócio pequenininho e tudo mais. Eu sei que para quem está mexendo sempre acaba não fazendo tanta diferença assim, mas vamos deixar uma coisa mais estética, mais alto nível. Vamos instalar também o Noise. Eu esqueci de abrir aqui, mas vamos lá. Eu tenho esse aqui. Pronto. Eu deixo o meu repositório aqui do lado aberto para me dar uma força como um guia na hora de explicar. Mas vamos instalar esse noise.nvim, que esse noise ele cria essa linha de comando dessa forma, ele deixa as notificações aqui em cima, então ele fica bem mais fácil de ler, ele já fica bem mais aparente. Para instalar, bem padrão também, a gente vai procurar qual package que a gente usa, no caso a gente usa o Lazy, então vamos lá procurar, a gente vai criar agora o noise, o arquivo noise.lua, nvim noise.lua, e vai copiar, colar esse carinha aqui, a gente vai dar um return, shift FN insert, beleza. Quando a gente, então, nesse caso ele não tem muito o que fazer, é só isso aí mesmo. Se você quiser customizar, com certeza tem como customizar aqui, ó, as coisas, mas eu deixo bem padrão mesmo, nunca mexi muito nisso não, porque é muito estético demais pra mim. Também não tenho tanta paciência pra isso. Tá, ele tá dando um erro aqui, ó, de log. Eu vou dar um pause aqui e vou descobrir o que tá rolando. Mas agora a gente pode ver se o noise está funcionando ou não. E a gente vê aqui que já está rodando. Bom pessoal, estava dando uma olhada aqui, descobri qual foi o erro do telescope. Coisa simples, coisa boba. Ele atualizou de semana passada para cá, eu nem tinha visto que isso tinha rolado. Eles atualizaram lá no GitHub, mas pelo visto tem algum erro. E está dando que não está encontrando a tag. Então se eu colocar isso aqui e abrir o NeoVim de novo e der um lazy, a gente vai ver que ele está dando que não existe essa tag. O telescope está funcionando normalmente, mas ele dá que essa tag não existe.
Se você quer tirar esse erro, que eu particularmente não gosto, não recomendo ficar deixando acumular erro, você basicamente precisa vir aqui e colocar na 0.1.8. Quando você fizer isso e der um lazy, você vai ver que ele vai dar que você vai falar que está desatualizado, né? Apareceu que está desatualizado, agora ele está aparecendo que está normal, mas ele vai resolver esse problema para você. Bom, pessoal, agora vamos configurar o menu, né? Aquela abertura mais legalzinha, né? Bom, é o mesmo esquema também, o nome do plugin chama Alpha Neovim. E vamos lá, aqui procurar aqui, pegar um exemplo mesmo, que já está meio bem configurado. Que isso aqui já é mais chatinho. E depois vocês dão uma pesquisada, como é muito pessoal, vocês podem dar uma olhada, ou vou reaproveitar do meu mesmo também, que não tem problema. Então vamos lá, mesmo esquema, alpha.lua, nvim alpha, insert, copiamos, a gente vem aqui para cima, return, e vamos reabrir. O plugin agora vai baixar, a gente pode sair de tudo e reabrir. Pronto, a gente tem agora um menuzinho e tudo mais que a gente pode já orientar. Se apertar 0, provavelmente já abre o que a gente estava antes. Se apertar o 3 ali, já deve abrir o Neotree e por aí vai. Então o nosso plugin já está quase, nosso Neovim já está quase finalizado. Bom, pessoal, agora instalando um dos últimos plugins que a gente vai ter para já poder começar a trabalhar de maneira legal, que é o Tree Sitter. Esse Tree Sitter ele dá alguns highlights no texto para ficar um pouco mais fácil. Então quem mexe com programação sabe que isso é bem legal, sabe ter. Então novamente a gente vai abrir o nosso navegador, né? Eu já deixei aberto aqui, e procurar o package que a gente usa, né? Então no caso é o lazy, a gente já tem aqui como configurado. No caso aqui está no init.lua, mas a gente basicamente vai pegar isso aqui que é o que interessa pra gente, né? Vou pegar até as chaves aqui para ficar melhor. E vamos lá. treesitter.lua, entra no nvim treesitter, dá vamos colar, dá um return, return, pode ver aqui, forge, e prontinho. Agora é só reiniciar nosso Neovim, que vai estar com uns highlights melhores, fica mais fácil de ler e tudo mais. Bom, agora a gente já está caminhando mais para o final. É o último plugin que eu vou estar configurando aqui. Vou estar configurando agora o autocomplete. O autocomplete vai ser baseado em buffers, ele não vai estar utilizando um LSP ou alguns snippets. Ele vai ser direto nos buffers e tudo mais, porque é mais fácil, sabe? Tipo, é mais interessante ter um vídeo voltado só para LSP. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer ensinando. Mas se vocês já estiverem com pressa e querer colocar LSP e já enfrentar por conta própria, você pode se basear para fazer seu LSP no próprio LazyVim, né, que é aquela distro, entre aspas, vamos falar assim, do Vim que o pessoal fez, né? Então já está configurado aqui, você pode abrir, procurar Mason NVim, LSP config. É bom dar uma estudada para saber o que cada um está fazendo, mas eu pretendo fazer um vídeo, mas se vocês também quiserem pegar do meu, ó, já tem aqui o LSP para criar, né, que já cria os servidores para você, já tem um CMP com autocomplete. Mas é isso, eu vou estar ensinando fazendo com buffers, então ele ainda vai ser algo mais rústico, mas já vai permitir trabalhar, aprender um pouco a usar os comandos do Vim, se for o seu primeiro contato. Então vamos lá. Para isso a gente vai utilizar esse carinha aqui, e junto com isso a gente vai pegar esses dois outros plugins, que é do Buffer e do Path. Esse vai ser mais escrito, né? Vai ser mais na mão. E vamos lá. Eu tô com minha colinha aqui para me ajudar a fazer, porque de cabeça eu também corro risco de errar. Mas vamos lá. Primeiro a gente cria o nosso arquivo, então eu vou colocar como CMP, que é de compare, né?
que é o nome do plugin, e vamos lá. Então primeiro a gente começa com return e beleza. Agora a gente precisa pegar esse cara aqui, que é o para a gente baixar o plugin de fato, né? Então a gente pode vir aqui, Shift Insert e vamos lá. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar algumas dependências que são plugins que ele necessita rodar junto para estar funcionando nossos buffers. Então para isso a gente vai pegar esses dois carinhas aqui e jogar para o nosso código. A gente pode deletar isso aqui, deixa para cá, joga para aqui e boa, beleza? A gente está agora com esses dois carinhas aqui. Se a gente rodar novamente a gente vai baixar, mas ainda não é necessário. Agora a gente vai criar aquela variável config, né? Function end e function end. Agora a gente vai criar uma variável chamada cmp, que vai pegar esse plugin, né, para a gente poder acessar as funções dele. Então vai pegar o require cmp. Criamos a variável com o cmp. A gente vai agora criar o setup que a gente quer, né? Opa, teclado americano falando em português é complicado. Agora a gente vai colocar os snippets, né? Configurar que a gente está usando o próprio local, que não vai estar meio que utilizando nada terceirizado, vamos falar por assim dizer. Expand equal function e end, beleza? Fechou. Agora vamos indentar isso aqui para ficar organizado, né? Fica difícil de ler. Beleza. Agora a gente vai acessar a variável sources, que é uma variável também do próprio CMP, né? Agora a gente vai adicionar o name equal buffer, acessar aquele buffer e path, e deixa eu escrever errado aqui. A gente vai adicionar agora esse carinha aqui, name equal path. Beleza, fechou. Agora a gente vai mapear as teclas que a gente quer. Equal cmp ponto mapping ponto preset ponto insert. Acho que eu bati no microfone. Se fez algum barulho, peço desculpas. Agora a gente vai adicionar o enter para selecionar quando a gente escolher um preset, né? Então, ponto mapping ponto conform select equal true. Agora a gente vai fazer o Ctrl Space para finalizar a ação, né? Mapping.complete. E aqui a gente fechou as chaves. Beleza. Fechou aqui. Agora isso aqui é mais estético que eu tô colocando, que eu gosto daquele presetzinho que fica aparecendo. Não sei, acho que fica chique, acho que fica legal, fica com estética agradável. Muitas das coisas que eu estou falando aqui é bem estética, vai de vocês. O que vocês querem fazer.
Beleza? Agora bateu aqui, fechou aqui e tudo mais. Se tudo estiver correto, isso aqui já é para estar funcionando. Vamos lá, feito plugins. Na linha 28. 28GG. Isso aqui eu acho que não era para ter uma vírgula aqui, mas nós vemos que isso aqui não era para fazer diferença. Vírgula. Mas acho que não é isso. Ah, foi isso. Beleza. Agora a gente instalou. E agora se tudo deu certo, isso aqui já é para estar funcionando. Vamos abrir um código qualquer aqui. Quando eu escrever MQTT adapter, pronto, já temos um autocomplete bem rústico, bem simples. Você consegue navegar nas setinhas, né? Se você quiser, você pode alterar isso para tab. Novamente, não estou fazendo merchan, mas é que facilita, porque isso é muito pessoal, né? Mas eu particularmente prefiro navegar usando o tab e apertando o enter, né? Mas isso também tem na minha configuração do meu GitHub, que você consegue acessar. E aqui você seleciona então o MQTT Adapter. Você viu que deu para ver que tinha um preview. Você pode ver que ele é bem rústico, ele não funciona tão legal, mas já é algo que já dá para começar, né? Input pins, você já consegue pelo menos trabalhar no arquivo que você está trabalhando, né? Texto. Eu fico apertando o tab aqui. Se você quiser entrar no request, ele vai funcionar. Se quiser o get GPU status, já tudo está funcionando, beleza? Então a gente já tem o básico do básico aqui para começar o trabalho utilizando o Neovinho. Então eu acho que é isso para o vídeo de hoje e tudo mais. Eu queria, se você já manja demais de inglês e tudo mais, eu queria apresentar dois canais para vocês, que foram os dois canais que me fizeram ter essa transição do VS Code para o Vim. Então aqui a gente tem o The Primegen. The Primegen eu recomendo muito assistir o vídeo dele se você estiver aprendendo agora. Tem aqui esse Vim as Your Editor. Ele ensina tipo a fazer alguns movimentos horizontais, alguns movimentos verticais. Depois ele tem alguns vídeos mais avançados que é explicando como utilizaria macros, buffers e tudo mais. Ele até também tem um vídeo tutorial de Neovim, sabe? Se você não gostar do meu vídeo, então tem algumas recomendações, alguma coisa faltou, alguma explicação, vocês conseguem encontrar nesses canais, nesse canal do Primegen. E também tem do Typecraft, que foi ele que fez eu fiz a minha primeira configuração baseada na configuração dele. Tanto que foi ele quem me mostrou o Catpushing, que eu comecei a utilizar o Catpushing. São dois canais muito bons, tá? Eu não estou inscrito porque essa conta nova do YouTube e tudo mais, mas são dois canais muito bons para quem está querendo começar nesse mundo do Vim e tudo mais. Se vocês acharem interessante, no futuro eu gostaria de fazer alguns vídeos ensinando alguns Vim Motions, né? Então, ensinar também, além dessas configurações, ensinar como navegar nas setinhas, poder, por exemplo, pular lá para o 9 já automaticamente, deletar o que está entre aspas, por aí vai, porque é uma ferramenta que eu acho muito interessante, eu gosto também, então eu também estou aprendendo. Então um dos motivos de eu estar com esse canal é para me forçar a pesquisar e sair um pouco dessa zona de conforto, porque para fazer esse vídeo eu sentei, deletei todas as minhas configurações e falei, vou começar do zero. Me esforcei para não fazer isso baseando em vídeos no YouTube. Eu tentei ler a documentação para ter uma noção de como era. Obviamente às vezes eu ia cansando, principalmente na parte de LSP, eu ia cansando, eu começava a usar o ChatGPT. O ChatGPT é um bom amigo nessa situação para você que está aprendendo. Depois é legal você sentar, ler a documentação e tudo mais, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona na vida real. A gente só quer uma solução rápida e muitas vezes e você já está dando um primeiro passo de querer se aprofundar. A solução mais rápida é sempre utilizar as distros já meio prontas e tudo mais. Mas muito legal isso. Fica a recomendação desses dois canais. Vou adicionar os links que eu utilizei no YouTube para desenvolver isso na descrição do vídeo. E fica aí a recomendação também do meu repositório, se você quiser também uma solução mais rápida e já ir mexendo nas coisas.
beleza? Obrigado a todos por ter assistido e até a próxima.